Nesta semana em Quando Me Apaixono, no hospital, Renata pergunta a Jerônimo se ele se lembra que, um dia antes da morte de Rafael, ela recebeu uma ligação do rapaz. Linhares diz que sim, e a moça, então, conta que achou ele muito preocupado e estava muito mal ao telefone. Renata ainda lembra que o rapaz pediu para encontrar com ela no bar de sempre, mas antes de desligar, Rafael fez ela prometer que não diria nada a ninguém. Para completar a história, a moça comenta que no dia seguinte, fizeram uma ligação para a empresa e a Beth atendeu. A pessoa que ligou pediu para falar com ela ou com Gonçalo e a secretária informou que a voz ao telefone parecia conhecida e ela, sem saber porquê, intuiu que era Rafael. Jerônimo então pergunta se Renata acha que Rafael estava ligando para avisar que Josefina estava na fazenda, e Renata diz que isso eles nunca vão poder descobrir, mas acha que sim, porque depois não soube mais nada sobre o rapaz. Ela conta que por causa disso, foi procurar por Rafael naquele bar, pois tinha ficado muito preocupada com um amigo. Linhares se arrepende ainda mais de sua vingança e diz: "Mas que coisa! Você se preocupando com meu irmão e eu te acusando da morte dele." Matias aparece na recepção do hospital e vê os dois conversando. Renata diz ao ex-marido que ele não teve culpa de nada, mas o rapaz não para de falar e revela que não deveria ter escutado Josefina, pois, se não tivesse dado bola para o que a víbora contou, hoje os dois não estariam do jeito que estão. Com todo carinho, Renata pega o rosto de Jerônimo entre as mãos e diz a ele que a única culpada de tudo o que aconteceu foi Josefina. Na casa de Constanza, Honório conta a Adriana que Gonçalo ligou e avisou que Roberta já está fora de perigo. O celular toca e o empresário pergunta se a filha não vai atender. Adriana revela que aquele aparelho não é dela, e sim de Roberta, e que o encontrou caído no sofá da sala de estar. Honório manda Adriana atender a chamada. É Josefina ligando para a filha. A mulher pergunta se aquele é o celular de Roberta. Adriana confirma, mas diz que a moça, no momento, não pode atender e quer saber quem está do outro lado da linha, pois não reconhece a voz da jararaca. Se dando conta do perigo que está correndo, Josefina muda de voz e diz que é uma amiga, querendo saber por que a moça não pode atender. Adriana então explica que Roberta está internada, pois teve um problema no coração. Josefina imediatamente desliga o telefone, mas Adriana comenta com o pai que parecia a voz da ex-mulher de Gonçalo. Enquanto isso, no hospital, Matias resolve ter uma conversa sincera com Jerônimo e Renata. Ele confessa que ficou com muita raiva do amigo, pois ele tinha roubado a mulher que amava. Mas precisa reconhecer que o que Josefina fez para Constanza, e principalmente para Rafael e para o casal, é simplesmente imperdoável. Cada vez mais decepcionada, Renata lembra que sua mãe também prejudicou muito o rapaz, e Matias diz que, na verdade, ela fez mal a toda a família e aos amigos mais próximos. Matias diz ainda que a única coisa que o consola é que, apesar de ter tentado, a megera não conseguiu separar os dois. Porém, Jerônimo afirma que até isso ela conseguiu fazer. Dando uma de Cupido, Matias diz que realmente Josefina separou os dois, mas não conseguiu acabar com o amor que existe entre eles. E foi isso que viu ali, dizendo que o amor como o deles é impossível acabar. Para completar, o moço diz: "Hoje eu me dou conta que apesar de tudo, apesar de não querer ver a verdade, você, Jerônimo, sempre esteve ao lado da Renata nas boas e nas situações ruins e sempre a apoiou. Sempre esteve presente e solidário. A Renata não merece uma mãe como Josefina, e para que ela se sinta protegida, vai precisar de você e de mim. Nós não podemos mais ficar distanciados por besteiras e coisas que não valem a pena." Nessa, Pitbull se superou. Pegando as mãos do meio-irmão, Renata diz que o rapaz jamais vai sair de sua vida, e que agora, ela precisa do rapaz mais do que nunca. Jerônimo, por sua vez, diz que fica muito feliz pelo rapaz querer retomar a amizade dos dois, e eles acabam se abraçando. Renata, por sua vez, também abraça os rapazes e fica tudo bem. Augusto, por sua vez, tenta novamente falar com Renata e não consegue. Ele liga para o celular de Roberta e Adriana atende, cumprimentando o fazendeiro. A moça diz que está atendendo o celular de Roberta porque viu que o sujeito insistiu muito para falar com ela. Adriana conta que Roberta teve um problema no coração e está internada, mas acabou esquecendo o celular na casa de Constanza. Augusto pergunta se a moça tem notícias de Renata, e Adriana diz que a amiga está com a irmã no hospital. O fazendeiro, então, se sente na obrigação de arrumar uma desculpa para ter ligado tantas vezes para Roberta e mente, dizendo que ligou para Roberta porque não está conseguindo falar com Renata. Porém, o infeliz dá aquela escorregada na maionese e resolve perguntar se Adriana sabe se Jerônimo está com Renata, pois soube que os dois estiveram juntos na casa da socialite.
Adriana desconversa e, dizendo que o pai está chamando por ela, corta o papo e desliga o celular. Enquanto isso, Josefina, desesperada, liga para o hospital para saber notícias da filha, mas a enfermeira responsável pela recepção avisa que não pode dar notícias dos pacientes por telefone. Josefina insiste, dizendo que é mãe da moça que está internada. A enfermeira, então, comenta com a colega e Gonçalo e Regina, que estão passando pelo local, escutam a conversa. Assustado, o empresário pergunta se as duas mulheres estão falando sobre sua filha e quer saber se tem algum problema com ela. Mas a enfermeira, esclarecendo que a moça está bem, pede que ele atenda o telefone. Prontamente Gonçalo pega o telefone, mas mal ele diz alô, Josefina começa a falar e diz: Doutor, aqui quem fala é Josefina Monterrubio, mãe da Roberta Monterrubio. Por favor, me diga como minha filha está. Furioso, Gonçalo responde: Por sua culpa, sua filha sofreu um infarto. E isso você vai carregar em sua consciência. Você é uma assassina, Josefina. Agora nós já sabemos quem você é. Toda a sua maldade já foi descoberta. Onde você está, Josefina? Responda. Nós já sabemos de toda a verdade, e você não tem mais escapatória. A mulher insiste em saber se Roberta está bem, mas Gonçalo quase tem um treco, gritando no telefone e dizendo que ela não pode ser considerada mãe de ninguém. Para completar, ele diz: Eu não acredito que você se preocupe com a saúde de ninguém. É melhor você parar de fingir, Josefina. Foi você quem atacou minha irmã. Você é uma assassina. E a peçonhenta desliga o celular na cara do ex-marido, que nem se dá conta e continua xingando a bruaca. No quarto do hotel, Malévola não se conforma e, falando sozinha, culpa Constanza por ter falado tudo o que sabia e ainda amaldiçoa até a 5ª geração da mulher. No hospital, Gonçalo pede à enfermeira para tentar descobrir de onde veio aquela ligação, pois no identificador de chamadas deve estar registrado o número do telefone usado para ligar para o hospital. Regina, que não disse nada durante a discussão, se contorce de medo de Josefina fazer alguma coisa contra sua filha. A enfermeira explica ao empresário que aquilo não será possível, pois todas as ligações chegam na central telefônica do prédio e depois são transferidas para os setores. Renata aparece acompanhada por Jerônimo e Matias, e Gonçalo conta que Josefina acabou de ligar para o hospital para saber sobre o estado de saúde de Roberta. A moça quer saber como a mãe descobriu que a irmã está no hospital. Gonçalo diz que não sabe, e Matias acha que alguém está passando todas as informações para a mulher. Todo mundo concorda, mas aí surge aquela pergunta que não quer calar: quem? Jerônimo arrisca um palpite e diz: Temos que descobrir quem é esta pessoa. Mas descobrir que Josefina está seguindo os passos de todos é muito preocupante. Renata, por sua vez, diz que está assustada, pois ninguém sabe do que sua mãe é capaz. O clima pesa ainda mais, e Gonçalo avisa que vai ligar para Honório e pedir que ele avise ao detetive sobre aquela ligação. Mesmo com medo, Renata é taxativa e diz: A mamãe precisa ser encontrada, papai. E logo, senão ela vai ser capaz de nos prejudicar ainda mais. Renata recebe uma ligação de Adriana, que conta que Augusto sabe que ela está com Jerônimo e está tentando localizá-la. Renata se afasta para poder falar em particular com a amiga. E no quarto do hotel, Josefina não para de caminhar de um lado para o outro, se perguntando o que foi que aconteceu para Roberta passar tão mal do coração. De repente, Josefina ouve a sirene de uma patrulha da polícia e corre para a janela, mas a viatura passa reto e ela, assustada, começa a arrumar as coisas, dizendo que não pode mais ficar ali. Feito louca, a mulher fala sozinha e se pergunta se Roberta falou alguma coisa, mas em seguida se dá conta que a moça jamais a trairia, pois são mãe e filha e sempre vão estar juntas. A doida ainda diz a si mesma que precisa se acalmar, pois Roberta está bem e os planos das duas vão continuar. Enquanto isso, Renata, escondida num cantinho do hospital, pergunta a Adriana o que Augusto disse. A moça conta que o sujeito estava meio chateado e com ciúmes, e disse que ligou para o celular de Roberta, primeiro porque não sabia nada da namorada, e depois para confirmar se ela estava mesmo com Jerônimo. Renata, indignada, pergunta a Adriana como o fazendeiro descobriu que seu ex estava com ela. A garota diz que também não entendeu, e diz que é melhor a moça ligar logo para o namorado antes que ele fique ainda mais irritado. Regina deixa escapar sua compaixão por Roberta e Matias a questiona, dizendo que não sabia que ela gostava tanto assim da moça. A fisioterapeuta então explica que se sensibiliza em casos como aquele, pois seu falecido marido morreu de um infarto fulminante e sai chorando, acompanhada por Jerônimo.
Gonçalo manda Matias ir para casa descansar, mas o rapaz diz que prefere ficar mais um pouco, pois está preocupado com Roberta e Renata. O rapaz revela que está mais preocupado com Roberta, pois a moça sempre teve uma ligação muito forte com Josefina. Mas, felizmente, Roberta não é parecida com Josefina. Vai nessa, Pitbull. Gonçalo então diz que acha que Roberta talvez se recupere mais rápido sobre tudo o que aconteceu, mas Renata, apesar de se fazer de forte, vai ter muita dificuldade em superar tudo. Nesse meio tempo, Augusto caminha que nem um maluco pelos tonéis do vinho estragado, e falando sozinho diz: claro, o infeliz do Linhares com certeza foi se fazer de vítima para a Renata. Mas o que ela não sabe é que esse miserável estragou toda a minha produção. O celular do fazendeiro toca, e é Renata. O sujeito atende e diz: eu pensei que você não me ligaria mais. Deve estar muito ocupada, não é? A moça pede desculpas, tentando se explicar, e diz que não ouviu o celular tocar. Ela tenta contar o que está acontecendo, mas o fazendeiro a interrompe e diz que já sabe que Roberta está hospitalizada, pois Adriana lhe contou. O infeliz ainda diz que só ligou para o celular da cunhada, porque não conseguia falar com a namorada. Renata confessa que também já sabe disso, mas novamente pede desculpas por ter esquecido o celular no silencioso. O sujeito resolve dar piti e diz à noiva que está pé da cara, porque não contou que Jerônimo estava com ela. Dando razão ao namorado, Renata explica que o que Jerônimo foi fazer na capital não tem nada a ver com ela nem com, e não consegue completar a frase, porque o infeliz a interrompe e diz: tem a ver com a minha produção de vinho. Eu sei. Me diz o que ele falou pra você por ter feito eu perder toda a minha produção de vinho feita com as uvas do Rafael. Muito educada, a moça diz que não tem a menor ideia do que o fazendeiro está falando, porque para ela, a única coisa que Jerônimo contou foi que descobriu que a mãe dela atirou em Rafael. Augusto se assusta com a resposta da moça e diz que, se ela tivesse avisado, teria feito de tudo para ficar ao lado dela naquele momento, mas não consegue conter a ira e, cagando pela boca, diz gritando: ah, mas é claro, o Linhares aproveita qualquer momento para ficar perto de você, e você cai nesse jogo. Indignada, a moça responde: olha aqui, Augusto, eu não estou podendo com cena de ciúme nem reclamação. Você não tá percebendo que o que está acontecendo é muito sério? Então depois a gente se fala. E desliga na cara do cidadão. Augusto fica ainda mais furioso. Nesse meio tempo, Jerônimo diz a Regina que está achando a amiga muito preocupada e que entenderia a mulher, se a situação fosse com Renata, pois sempre disse que sentiu algo especial pela moça. Porém, assim como Matias, está surpreso com a reação dela em relação à saúde de Roberta. Regina muda de assunto e diz que já usou o dinheiro que ele emprestou e que assim que vender suas propriedades devolve tudo. O rapaz diz à amiga que ela não precisa se preocupar com isso e coisa e tal, mas volta a tocar no assunto. A fisioterapeuta, então, explica que entregou o dinheiro à mulher que está com sua filha e que essa mulher é a Josefina Monterrúbio. Jerônimo então conclui que uma das filhas de Gonçalo pode ser Regininha, e a mulher confirma a suspeita do amigo. Disfarçada, Josefina deixa o hotel em um táxi e pensa consigo mesma que nunca vão pegá-la e ainda culpa todo mundo por tê-la provocado porque alteraram seus planos. No hospital, Jerônimo diz a Regina que está mais do que claro que a filha dela é Renata. Porém, a mulher explica que no princípio também achou isso, mas por causa do problema cardíaco de Roberta, que é igual ao do pai, passou a acreditar que a moça é sua legítima filha. Regina conta que mandou fazer um teste de DNA e, em alguns dias, poderá saber a verdade. Jerônimo, sendo sincero, diz que se sentiria aliviado se Renata fosse a filha da amiga, e que se for o contrário, a moça vai custar muito a aceitar que é a filha de uma assassina. Renata encontra Gonçalo, que está sozinho, e agradece ao pai por estar sempre ao seu lado. A moça conta que seu mundo está desabando e não sabe mais quem ela é. O empresário diz que a moça é Renata Monterrúbio e aconselha a filha a não perder sua força por causa de Josefina, que não merece nem o sofrimento da filha. No dia seguinte, a peçonhenta aparece no hospital em outro dos seus disfarces. Todo mundo está dormindo nos sofás da sala de espera, e por um instante, a mulher diz a si mesma que está morta de vontade de acabar com todos daquela família. Renata acorda, mas fica quietinha, curtindo o ex-marido que continua dormindo. Nesse meio tempo, Josefina tenta negociar com a enfermeira para ir até a UTI ver Roberta. Ela conta uma história triste sobre o marido que a abandonou para ficar com a amante e blá blá blá. Enquanto fala, ela saca um maço de notas da bolsa e diz à enfermeira que não está oferecendo aquilo para comprar a consciência dela, mas sim para agradecer a compreensão da moça, enfiando o dinheiro no jaleco da garota. Nesse meio tempo,
O médico diz que Roberta passou muito bem a noite e está sendo transferida para o quarto. O doutor ainda diz que, se tudo continuar bem, Roberta poderá ir para casa em 2 dias. Jerônimo avisa que vai aproveitar para ir em casa, tomar um banho e trocar de roupa. Ele se oferece para levar Renata até sua casa, para descansar um pouco, e a moça aceita. Antes de sair, Renata agradece Regina por tudo o que ela fez, e a fisioterapeuta deixa escapar que as duas poderiam ser suas filhas e, por isso, a moça não tem nada que agradecer. Percebendo a situação, Jerônimo trata de tirar Renata dali. Isidro e Inês chegam para saber como está a situação. E enquanto isso, Josefina consegue entrar no quarto de Roberta. Mas a moça, cheia de ódio, expulsa a mãe de seu quarto, dizendo que soube que foi ela quem matou Rafael e faz o maior escândalo, dizendo para Josefina sair de sua vida para sempre. A enfermeira chega correndo e pede ajuda, enquanto a peçonhenta trata de escapar. No interior, Carlos e Matilde conversam sobre os detalhes do casamento e do futuro dos dois. Karina aparece e pega os dois no maior love. Na mesma hora ela se pergunta quando ela e Lázaro voltarão a ficar igual a Carlos e Matilde. No povoado, Aurora surpreende Lázaro e conta que está passando uns dias por ali, pois tinha algumas pendências para resolver e preferiu fazer isso pessoalmente. A moça diz que não deve demorar muito no povoado, mas, se terminar o que tem que fazer antes da hora de partir, vai procurar pelo amigo para tomar um café. Aurora, então, resolve dar o braço ao capataz e pede que ele conte tudo o que rolou durante a ausência dela na cidade. No hospital, a enfermeira aparece e diz a Gonçalo que ele está sendo solicitado no quarto da filha. Regina fica preocupada e quer saber se houve algum problema. A moça conta que aparentemente sim, mas não foi informada sobre o que aconteceu. No quarto de Roberta, o médico explica a Gonçalo que a moça recebeu uma visita que a alterou muito, mas não sabem quem é. O doutor diz que a paciente só chamou pelo pai e pela polícia. Assustado, Gonçalo pede à filha que diga quem esteve ali, mas a moça não consegue nem falar. O médico avisa que deu um calmante para a moça e coisa e tal. Porém, Roberta diz que a visita era de Josefina e implora ao pai dizendo que não quer mais ser filha dela. Gonçalo sai correndo para avisar a polícia. E no estacionamento, Jerônimo diz a Renata que prefere ficar na capital até que Josefina seja presa. O moço explica que também não pode deixar Regina sozinha. Porém, quando vai dizer o porquê, ele enxerga Josefina fugindo pelo estacionamento do hospital. A mulher entra num táxi e Renata sai correndo atrás dela, quase sendo atropelada, mas não consegue deter a mulher. No interior, Marina diz ao tio que no dia seguinte vai se mudar para a casinha que alugou. Padre Severino pergunta por Jerônimo, e a moça diz que não fala com o namorado desde o dia anterior, pois ele foi para a capital resolver alguns problemas com Renata. O religioso diz que prefere não comentar o assunto, mas Marina, ao se despedir do tio, percebe que ele está com muita febre e pede que o padre a acompanhe até o consultório para que possa examiná-lo. Nesse meio tempo, Renata e Jerônimo sobem correndo e contam a Gonçalo e Regina que acabaram de ver Josefina saindo do hospital, mas não conseguiram pará-la. Gonçalo, então, conta que a mulher conseguiu entrar no quarto de Roberta e a moça ficou muito alterada. Jerônimo diz a Gonçalo que quer Josefina na cadeia. O empresário concorda e ainda diz que o lugar da ex-esposa é atrás das grades, cumprindo a maior pena possível. De repente, todo mundo para de falar, pois percebem que Renata está sofrendo. A moça pede desculpas, mas lembra que, independente de tudo, Josefina continua sendo sua mãe. Nesse meio tempo, Augusto recebe uma ligação de Aurora. A moça diz que precisa ver o fazendeiro, mas ele responde que não sabe quando vai à capital, pois está com um problema na fazenda, relacionado à produção de vinho. Aurora quer saber por quê e o sujeito começa a rir, dizendo que ela não entende nada sobre o assunto. A moça então revela que está na cidade e precisa ver o sujeito com urgência, pois tem uma coisa muito importante para ele. O cara manda a ex falar por telefone, mas ela diz que tem que ser pessoalmente. Ele então convida a Aurora para ir até a fazenda, pois Renata não está, e a moça aproveita para tirar onda com a cara do infeliz, dizendo: Augusto, não me diga que ela já te deixou. O tiozão começa a rir e conta que os dois vão se casar. A Aurora então comenta que finalmente o Crápula conseguiu o que queria e passou a perna em Jerônimo de todas as formas. Arrogante, o fazendeiro afirma que sempre consegue o que quer e ela deveria saber disso. A Aurora muda de assunto e pede que os dois se encontrem naquele momento, na cidade. No hospital, Henrique toma o depoimento de Roberta, que está revoltada com a mãe e não aceita que a mulher tenha atirado em Rafael.
Gonçalo pede que o detetive dobre a segurança, mas o policial avisa que não acredita que Josefina volte, mas mesmo assim vai redobrar o número de policiais. Roberta se recusa a voltar para a mansão e Gonçalo promete encontrar um lugar onde a moça possa ficar a salvo. No seu muquifo novo, Josefina fala sozinha e diz: "Mas como souberam que fui eu quem atirou no Rafael? Eu não deixei nenhum rastro." Ai, Roberta, você jamais deveria ter descoberto isso. Essa é a única razão para você me odiar. E eu não posso aguentar o seu ódio. Por mais que eu te explique, jamais vou conseguir justificar a morte do Rafael e todas as mentiras que disse sobre ele. Eu tenho que sair dessa. Mas como? Eu tenho que fazer alguma coisa para você não me odiar, Roberta. Eu não posso ficar sem você. No hospital, Jerônimo e Regina conversam e o assunto é sobre as filhas de Gonçalo e qual delas é, na verdade, Regininha. No interior, Augusto vai encontrar Aurora, que explica que queria encontrar o sujeito em um lugar público, para sua segurança, e pergunta se o fazendeiro gostou de sua vingança. Ele diz que não sabe do que a moça está falando, e Aurora confessa que foi ela quem adulterou as válvulas dos tonéis de vinho, e como sabia que aquilo era muito importante para ele, queria bater onde mais doesse. O fazendeiro agarra a moça pelo pescoço e Lázaro vê. Ele grita para a amiga e pergunta se está acontecendo alguma coisa. Augusto larga a garota e chama o capataz de intrometido. Lázaro corre para ajudar a moça e ela conta que Augusto queria enforcá-la, mas pede ao rapaz que fique com ela, pois está com muito medo, contando ao rapaz que foi ela quem sabotou a produção de vinho da Cruz do Amor. No hospital, Jerônimo e Regina continuam conversando sobre o mesmo assunto. Renata, que está ouvindo tudo, escuta quando Regina pergunta se o fato da moça ser filha de Josefina influenciaria em alguma coisa o relacionamento dele com ela. Sendo sincero, Jerônimo diz que se sente muito afetado pela mulher que ele ama ser a filha de uma assassina. E Renata, desolada, pensa consigo mesma que sempre haverá algo que vai afastá-la de seu grande amor. Constanza recebe a visita do médico em casa e ele comenta com Honório que a recuperação da socialite é impressionante. Ele diz ainda que o fato de encontrar a pessoa que atacou a mulher pode ter contribuído positivamente para a melhora da paciente. O médico explica a Honório que gostaria de submeter Constanza a uma reabilitação integral, pois, apesar de ser um pouco pesada, a socialite tem todas as condições de aguentar, pois está animada e com vontade de se recuperar. No hospital, o papo entre Regina e Jerônimo continua. Agora, a fisioterapeuta quer saber se o fato da moça ser filha de Josefina significa que a relação entre ele e a ex-mulher acabou de vez. O rapaz diz que não, mas seria melhor se ela não fosse filha da bandida, pois foi Josefina quem atirou em seu irmão. Porém, ele confessa que, pelo amor de Renata, ele está disposto a tudo. Regina aconselha ao amigo a fazer tudo o que for possível para reconquistar a ex-mulher, e ele afirma que está super disposto a fazer isso e espera que ela também esteja. No manicômio, Branca seduz o diretor do hospital e diz que os dois combinaram que ela deixaria ele fazer umas coisinhas com ela, se em troca, pudesse telefonar. A maluca passa a mão no telefone e liga para Honório, dizendo que está telefonando para marcar ponto e não deixá-lo esquecer dela. Furioso, o empresário diz à mulher que ela está presa e nunca vai sair da cadeia, mas Branca o ameaça e diz que ele não pode ter certeza disso, pois para ela, nada é impossível e vai fazer o que for necessário para estar ao lado dele. Assim que a mulher desliga, Honório faz uma chamada para Matias e pede a ele um favor. Dizendo que vai passar um número de telefone, ele pede ao sobrinho que ligue para o detetive Henrique e peça a ele que identifique aquele telefone. Enquanto isso, no interior, os noivos estão esperando na igreja pelo padre Severino, que não aparece. Matilde e Carlos resolvem procurar pelo sacerdote, que está no consultório da sobrinha, tirando sangue. A moça conta que acha que o tio está com influenza e ele deve tomar bastante líquido e ficar de cama. Carlos e Matilde encontram Lázaro e Aurora. O capataz contra ao cunhado, que foi a moça quem adulterou as válvulas dos tanques reservatórios do vinho de Augusto, e por isso o sujeito tentou enforcá-la. Lázaro pede a Carlos para levar a moça para a fazenda, pois assim ela poderia descansar um pouco, e o rapaz prontamente diz que sim. Padre Severino aparece e Matilde sai correndo, querendo saber onde o religioso estava, pois todo mundo ficou esperando para o curso de noivos. O sacerdote explica que está doente. Marina conta que ainda não tem um diagnóstico, mas, se realmente o tio tiver o que ela pensa, vai ficar de cama por muitos dias. Enquanto isso, Ezequiel diz a Augusto que já checou os tonéis de vinho e todas as válvulas foram alteradas. Furioso,
O fazendeiro revela que já sabia disso e conta que a culpada de tudo foi Aurora. O capataz fica surpreso com a notícia e quer saber o que o patrão vai fazer agora. O fazendeiro passa a mão em um machado e expulsa Ezequiel do local. Augusto tem um acesso de ira e começa a quebrar tudo, chamando Aurora de maldita. Matias chama Honório de volta e conta o que descobriu. Ele diz ao tio que o telefone que o empresário passou, segundo o detetive Henrique, pertence à ala da psiquiatria do manicômio penitenciário, onde Branca está detida. Adriana, que está na sala do rapaz, diz que não acredita que a maluca continue atazanando seu pai e pergunta se a mulher nunca vai deixar Honório em paz. Matias tenta acalmar a moça e diz que aquilo não poderá continuar acontecendo, pois a polícia está informada. A moça resolve mudar de assunto e diz que já tomou sua decisão, mas precisa conversar primeiro com César. Mas ele estava se sentindo mal e não conseguiu dar sua resposta para o rapaz. Matias acha que a moça escolheu o cozinheiro, mas ela diz que quem ela ama é o rapaz. Sem acreditar, Matias pede que Adriana não brinque com seus sentimentos, e a moça, sendo sincera, diz que o que está dizendo não é nenhuma brincadeira. Feliz da vida, o rapaz agarra a moça ali mesmo e, beijando Adriana, diz que também a ama. Matias diz ainda que os dois podem retomar o namoro naquele exato instante, mas podem manter tudo em segredo, até que ela consiga falar com César. Na capela do hospital, Renata conversa com os céus, tentando entender por que Josefina fez tudo o que fez, porque ela está doente da cabeça e não sabe se ela também pode ser tão psicopata quanto Josefina, ou até mesmo passar os genes da maldade para seus filhos. A moça chora e diz que não pode culpar Jerônimo por sentir o que está sentindo. Enquanto isso, Roberta diz a Gonçalo que agradece todos os dias por ele ser seu pai e que está muito arrependida por tudo o que fez. O empresário então aconselha a moça a olhar para o futuro e deixar o resto para trás. A moça promete tentar mudar, e o empresário diz que espera que dessa vez a mudança dela realmente seja verdadeira. Na capela, Renata continua se lamuriando e diz à Virgem que ama Jerônimo, até mais do que no início de sua relação com o rapaz. Lembrando do tropicão no aeroporto, a moça resolve assumir que o casamento deles foi uma grande história de amor, e foi uma pena que tudo o que aconteceu impediu que os dois ficassem juntos. Sozinha em seu quarto, Roberta pensa consigo mesma: não voltarei a ver você nunca mais, mamãe. Você mesma me fez sair da sua vida. Eu vou ser Roberta Monterrubio Soberon ou Roberta Gamba Soberon, porque Gamba é o sobrenome do meu verdadeiro pai. Eu nunca serei Álvares como você, e sim Soberon, como a Regina. Eu vou tirar o seu sobrenome. Não quero saber mais de você. Eu odeio você, Josefina. E a conversa entre Jerônimo e Regina continua. Eita, papo comprido. A fisioterapeuta diz ao amigo que adoraria que ele reatasse sua relação com Renata, pois a moça sempre despertou muita admiração nela e coisa e tal. O investidor lembra que ter a amiga por perto vai fazer muito bem à sua ex-mulher, e além do mais, quando ela casar com Gonçalo, vai estar ainda mais perto das irmãs. Regina diz que vai cuidar das duas com muito amor e carinho, e não pode culpar Roberta por ser como é, pois afinal, sofreu a influência de Josefina durante toda a sua vida. A mulher, porém, confessa que está com muito medo da reação de Roberta e Renata quando souberem que uma delas é a menina, que foi sequestrada há quase 25 anos. Nesse meio tempo, Augusto chama Ezequiel de volta e manda o capataz encontrar Aurora de qualquer jeito. O capataz fica nervoso, pois já imagina a bomba que o patrão vai largar, mas mesmo assim, pergunta o que o fazendeiro quer que ele diga para a moça. Com sangue nos olhos, Augusto diz: não quero que você diga nada para ela. Quero que você desapareça com Aurora definitivamente. Gonçalo aparece na sala de espera do hospital e diz que Roberta está melhor e quer acreditar que aquela experiência pela qual a filha passou possa mudar um pouco a forma como ela se comporta. Jerônimo dá a maior força pro sogrão, mas pergunta por Renata. O empresário conta que a filha acabou de sair do quarto da irmã, mas não sabe onde ela está. Linhares, então, avisa que vai procurar pela ex e a leva para casa. Porém, antes que o genro saia, Gonçalo resolve confessar que não sabe o que dizer ao rapaz, depois de tudo o que aconteceu. Sorrindo, ele responde: as palavras não importam, seu Gonçalo. Aqui só existe uma culpada, e essa pessoa cedo ou tarde vai pagar por tudo que fez. Regina aproveita a oportunidade e convida Jerônimo e Gonçalo para acompanhá-la no dia seguinte ao laboratório, para pegar o resultado do teste de DNA que mandou fazer. Os rapazes dizem que a fisioterapeuta pode contar com eles. Jerônimo vai procurar Renata e Gonçalo. Enquanto isso, diz à namorada que o dia seguinte vai ser o grande dia, pois vão descobrir a verdade. A mulher, então,
Diz ao empresário que não acha uma boa Roberta ficar sozinha na mansão, enquanto Josefina estiver solta, e propõe a Gonçalo que a moça fique com ela em sua casa. Feliz da vida, o tiozão revela que a namorada sempre lê seus pensamentos, e ela, para fechar com chave de ouro o papo, dá um beijão no sujeito. Na cruz do amor, Augusto coloca Ezequiel à prova e diz que o capataz parece nervoso. O fazendeiro quer saber se o homem vai ser ou não capaz de fazer o que ele está mandando, e lembra: eu te avisei que não suportaria mais covardia, porque um homem de verdade não tem medo de executar as ordens que recebe. Ezequiel então toma uma decisão e diz para o patrão não se preocupar, pois ele vai se encarregar de tudo. Augusto avisa que não quer nenhum erro, e ainda obriga Ezequiel a jurar sua fidelidade. O capataz diz que vai fazer o que ele está mandando, encontrar Aurora e executar as ordens que recebeu. Jerônimo, que já rodou o hospital inteiro atrás de Renata, chega à cafeteria, mas percebe que ela também não está lá. Ele resolve ligar para a ex. Ela atende e diz que está chegando na casa de Constanza. O rapaz fica surpreso e diz que ele iria levá-la para lá, mas Renata avisa que precisava ficar sozinha. Jerônimo pergunta se existe algum problema, porém, ela explica que apenas está precisando assimilar tudo o que está acontecendo e desliga o telefone. Aurora chega à Bonita, cercada de cuidados, principalmente de Lázaro, que sabe o quanto a amiga está machucada. Carina aparece e, vendo a cena, se morde de ciúmes. A moça, então, resolve contar a Carlos que não é a primeira vez que o rapaz salva sua vida, e ele é como se fosse seu anjo da guarda. A Aurora abre seu coração e diz: essa foi a primeira vez que o Augusto me agrediu fisicamente. Mas tem feridas mais profundas que doem mais que pancadas. Um dia, por causa dessas feridas, eu estive prestes a tirar minha própria vida. E se não fosse pelo Lázaro, teria me jogado de um penhasco. Carlos resolve se meter no assunto e diz que não acredita que tem homens capazes de agredir mulheres. A Aurora se vira para Carina e comenta com a moça que aquilo é muito difícil. A bordadeira responde que apanhar do marido é um verdadeiro inferno, e a Aurora diz que o caos da vida dela já terminou. Disposta a colocar tudo para fora, a Aurora revela que Augusto é um homem cruel e sem limites, capaz de tudo só para conseguir o que quer. A moça diz ainda que sente muito por Renata, que não tem a menor ideia com quem se meteu. Carina, então, resolve contar que quando a patroa se acidentou e chegou para cuidar dela na Cruz do Amor, pegou Augusto beijando a moça, enquanto ela estava sedada. Matilde diz à amiga que ela deveria ter contado tudo na época, mas Aurora defende Carina e diz que foi bom a mulher não ter feito nada, pois o fazendeiro poderia ter feito o mesmo que fez com ela, e talvez não tivesse tido a sorte de ser salva. Depois que Aurora agradece Lázaro mais uma vez com um beijo no rosto, Carina resolve ir embora, enquanto Matilde faz sinal para o irmão sair de perto da garota. Como ele não entende nada, Matilde vai atrás de Carina, e na cozinha, diz à amiga que Aurora vai embora assim que se recuperar. Sozinha com a madrinha, depois que a bordadeira foi embora, Matilde diz que Aurora não sabe que Lázaro e Carina são noivos, e ainda por cima, Padre Severino está doente, e parece que não vai haver casamento. A moça já entra em paranoia, e acha que tudo o que está acontecendo é por causa de sua maldição. Renata chega à empresa e procura Adriana, dizendo que precisa muito da amiga naquele momento. Enquanto isso, Marina resolve ligar para Jerônimo. O rapaz atende o telefone e a médica conta que Severino está doente e pode estar com influenza. A médica percebe que a voz do namorado está estranha e quer saber por quê. Ele diz que a viagem está sendo muito cansativa e explica que o propósito dele ter ido à capital era dizer a Renata que a mãe dela é a assassina de Rafael. Do outro lado da linha, Marina se apavora. Jerônimo continua falando e diz que aquela não era uma notícia fácil de dar, muito menos de enfrentar. A doutora é só empatia e dá razão ao namorado. Mas aproveita a oportunidade para dizer que agora entende por que ele precisava ver a ex pessoalmente e completa. Agora eu suponho que, depois dessa notícia, o abismo que separa vocês seja ainda maior, ou estou enganada? Do outro lado da linha, Jerônimo se contorce, pensando no que vai responder. Como não consegue achar uma resposta, ele pede à namorada para que os dois conversem sobre o assunto quando ele voltar para a fazenda. Mas a mulher insiste e lembra que pediu a ele que sempre fosse sincero e quer saber se houve alguma mudança nos sentimentos dele por Renata. Mais uma vez, o sujeito diz que aquele tipo de coisa não dá para ser tratada por telefone e blá blá blá, pedindo que ela lhe dê um tempo, e depois, os dois esclarecem tudo quando ele voltar para a Bonita. Nesse meio tempo, Adriana abre o tarô para Renata.
A moça conta à amiga que o fato dela ser a filha da mulher que tirou a vida do irmão de Jerônimo torna a reconciliação deles impossível. Adriana pergunta, só para esclarecer, se Jerônimo quer a reconciliação, e Renata deixa claro que apenas contou o que ouviu. A taróloga então quer saber o que a amiga quer de verdade, e Renata confessa ama Jerônimo, e o que o mais gostaria no mundo era se reconciliar com ele. Mas a mãe dela está muito mal, e tem medo de ter herdado os genes dela, ou mesmo passar esses genes para os filhos. Adriana não acredita na preocupação da moça, e resolve desenhar para fazer com que Renata entenda a situação. Para isso ela diz, olha só, Renata, eu entendo a sua preocupação perfeitamente, mas felizmente, estamos no século XXI, não é? E existe a possibilidade de que as doenças hereditárias nos afetem, mas também sabemos que há meios de controlá-las de alguma forma. Renata diz que sabe de tudo isso, mas isso não quer dizer que aquilo não a afete. Adriana, então, diz à moça que ela não deve desistir de nada por causa de Josefina, mas não adianta. Renata está obcecada com a ideia de também ser uma psicopata e não aceita nenhum argumento contrário. Ela chega até a cogitar a ideia de não saber como contaria aos filhos que a avó deles tirou a vida do tio. Agora Renata pirou mesmo o cabeção. Preocupada, Adriana começa a massagear as costas da amiga e diz para ela não pensar num futuro tão distante e que ela e Jerônimo podem decidir juntos como lidar com o assunto. Nesse meio tempo, Gonçalo diz a Roberta que quer que ela vá para a casa de Regina quando tiver alta, por causa de sua segurança, já que Josefina ainda não foi presa. A fisioterapeuta tenta convencer a moça, dizendo que sabe que é uma grande mudança e a relação das duas tem sido um pouco complicada, mas fez o convite pelo bem dela. Roberta continua com seu plano e, chorando, diz que está surpreendida com o convite, principalmente depois da forma como tem tratado a namorada de seu pai. A moça ainda revela que chegou a odiar Regina, pois sua mãe sempre disse que a mulher estava de olho no dinheiro de seu pai, mas agora percebe que tudo foi intriga de Josefina e está disposta a tentar ter uma relação saudável com a fisioterapeuta. A fingida ainda diz, entre lágrimas de crocodilo, que não entende porque sua mãe não é como Regina, que se emociona e olha para Gonçalo, que entende a mensagem. Mas enquanto isso, Roberta pensa consigo mesma, vai ser muito mais fácil enganar você do que eu pensei. Enquanto isso, em seu quarto de hotel, Josefina não se conforma com a rejeição de Roberta e quebra a cabeça para tentar encontrar uma saída e evitar que a filha a odeie tanto. Ela resolve escrever uma carta para a filha, mas a TV que está ligada mostra uma notícia sobre ela, onde inclusive tem sua foto publicada, é acusada de homicídio e está sendo procurada pela polícia. A mulher, amaldiçoando o mundo, pergunta a si mesma como aquelas pessoas se atrevem a expô-la daquela maneira, pois agora será obrigada a se esconder. No hospício, Branca assiste à mesma notícia e se interessa pelo assunto. Imediatamente a mulher reconhece Josefina e sua cabeça doente se enche de ideias. Anoitece e Carlos diz a Aurora que Jerônimo não está, e mesmo assim, acha que ele não se oporia ao fato da moça ficar na fazenda por alguns dias até ela se recuperar. A moça conta que tem medo de Augusto e não quer envolver ninguém nas suas coisas, mas Carlos avisa que ali ela estará segura, pois não acredita que o fazendeiro tenha coragem de aparecer por ali. Nesse meio tempo, Carina conta a Alzira o que está acontecendo, e a campesina manda a amiga voltar imediatamente para a Bonita e não deixar Lázaro sozinho com Aurora. Mas a bordadeira se recusa e diz que não tem nada o que fazer lá. Na empresa, os executivos comemoram a rápida recuperação financeira do negócio. Gonçalo comenta que, se não fosse pelo fato de Josefina ser uma foragida da justiça, tudo estaria perfeito. Gonçalo diz que a empresa precisa ser representada na Convenção de Exportadores, que naquele ano vai acontecer em um local paradisíaco do litoral. Matias e Adriana se surpreendem quando Honório e Gonçalo revelam que já confirmaram a presença dos dois no evento e que eles devem partir em 2 dias. No hospital, Regina tenta dar comida a Roberta, mas a moça afirma que pode fazer isso sozinha. A mulher insiste e pede para a garota deixar que ela cuide um pouco dela, mas Roberta resolve comentar que se dissessem que um dia as duas estariam ali, naquela situação, ninguém acreditaria. A fisioterapeuta diz que está muito feliz por estar perto dela e de sua irmã, mas a moça, continuando seu plano, se faz de vítima e pergunta se um dia a mulher será capaz de perdoá-la. Regina então afirma que tudo ficou no passado. Para deixar a situação ainda mais emotiva, Roberta diz: agora eu sei porque meu pai se apaixonou por você. A minha mãe nunca foi assim. Nunca foi tão atenciosa comigo.
Segurando a mão da rapariga, Regina pede que a moça não pense mais nisso, pois o assunto a deixa triste, e isso não é bom para seu estado de saúde. Roberta retribuiu o gesto e confessa que teria gostado de ter uma mãe tão linda e tão amorosa como ela. Renata, que está na casa de Constanza, avisa a tia que vai ter que ir ao hospital ver Roberta, mas Honório já está chegando. Mesmo com dificuldade para falar, a socialite diz que a sobrinha está triste e que a ama muito. Renata começa a chorar e diz que sente muito pelo que a mãe fez com ela. Constanza então explica que o que aconteceu foi porque ela ajudou Jerônimo. A moça diz que já sabe de tudo e que a tia até se arriscou por ela. Mas a mulher, balbuciando, diz que o amor da moça vale a pena. Em seu apartamento, Jerônimo recebe a visita de Mariana, que apareceu na capital de surpresa. A médica explica que não conseguiu ficar no povoado esperando que o namorado voltasse para conversarem. Ela diz que precisa que Linhares explique exatamente o que está acontecendo entre ele e Renata. Tentando ganhar tempo, Jerônimo pergunta se pode servir a ela uma bebida. A moça recusa, e ele lembra que tinha avisado a namorada que os dois conversariam depois, quando ele voltasse para a fazenda. Mas não adianta, e Marina insiste. Jerônimo, me diga a verdade, sem rodeios e sem justificativas. Você quer voltar com a Renata, apesar dela ser a filha da assassina do seu irmão? Por favor, me fala. Odeio essa incerteza. Jerônimo então, avisando que não pretende mentir nem esconder nada, confessa que seu coração, seu pensamento e sua alma só desejam estar ao lado de Renata. Depois de tomar o maior pé na bunda, Marina dá uma de sonsa e diz que Jerônimo não precisa se desculpar por nada, pois ela pediu que ele fosse honesto. O rapaz diz que não tinha a intenção de magoar a médica e coisa e tal, porém, a moça diz que sempre preferiu a verdade. Para completar, a moça argumenta: como você mesmo disse, seu coração tem dona. E eu não sei se é pelo destino ou por uma decisão, mas não existe nenhum espaço para nós dois. Eu desejo que você seja muito feliz, Jerônimo. Vocês dois merecem. Desconcertado com a situação, Jerônimo pergunta a Marina se depois daquela conversa, a médica vai mudar seus planos. Ela diz que sim, mas ainda precisa ficar no povoado para cuidar do tio, que está com influenza, e precisa saber se não existem outros casos na cidadezinha do interior, pois precisa evitar que haja uma epidemia. O rapaz pergunta se a moça pretende voltar para a capital, porém ela diz que ainda não tomou nenhuma decisão a respeito disso, mas promete que não vai incomodá-lo com suas coisas. Jerônimo avisa que sempre estará à disposição e gostaria muito que os dois fossem amigos. Marina se despede e diz que, talvez, com o tempo, isso possa acontecer. Do lado de fora do apartamento do rapaz, a médica não consegue conter o choro, enquanto Jerônimo se convence de que aquela foi a melhor decisão a ser tomada. Naquela noite, Ezequiel vai procurar Lázaro e diz que seu patrão pediu uma coisa que ele precisa contar. Porém, o amigo deve jurar que não vai dizer nada a ninguém. E na capital, Jerônimo liga para Renata, que está chegando no hospital, para ficar com a irmã. Ele pede para levar a ex-mulher para jantar no dia seguinte, mas a moça avisa que prometeu cuidar de Roberta. O rapaz insiste e ela acaba aceitando, principalmente quando ele diz que é importante, e os dois combinam de se falar no dia seguinte, para combinar tudo. Marina deixa o prédio de Jerônimo, chorando e dizendo a si mesma: eu te perdi. Pedi que fosse honesto e te perdi. Te amo tanto, Jerônimo. Enquanto isso, Augusto liga para Renata e pergunta por Roberta. A moça diz que sua irmã está bem, e o cara diz que gostaria de pedir desculpas, pois foi grosseiro com ela, mas tenta explicar que estava furioso naquele momento. Renata diz que está tudo bem, mas isso não justifica a forma como ele falou com ela nem a cena de ciúme que ele fez. A moça aproveita para dizer que precisa conversar com o fazendeiro, pois está passando por uma crise existencial muito forte, e precisa dizer a ele o que está acontecendo. O cara não dá a menor bola para o que a namorada está dizendo e muda de assunto, contando que descobriu quem estragou seu vinho. Ele revela que foi Aurora, e que ela foi até o povoado para dizer isso pessoalmente e jogar na sua cara a sabotagem. Renata não entende nada, e quer saber por que a antiga namorada de Augusto faria uma coisa daquelas. O homem conta que acha que foi por despeito ou ciúmes, mas os motivos não interessam, pois ele sempre tratou a garota bem, e ela não tinha motivos para fazer o que fez. Renata lembra que o fazendeiro chegou a acusar Jerônimo, mas ele se justifica, dizendo que Linhares é o único inimigo que ele tem, e coisa e tal, e é óbvio que o cara sempre quis prejudicá-lo, pois não gosta da relação que existe entre os dois. De saco cheio o papinho mais ou menos do namorado, Renata diz que Augusto não conhece Jerônimo, pois ela tem certeza que ele jamais faria uma coisa daquelas. Mas o fazendeiro continua dizendo que o cara não é confiável,
e ela não deveria colocar a mão no fogo por ele, pois Linhares é um homem muito impulsivo e, às vezes, não tem controle sobre seus atos, e lembra o que ele fez com a moça. Sem parar de falar, o sujeito avisa que está arrumando tudo para poder viajar para a capital em alguns dias para vê-la, mas primeiro precisa arrumar a bagunça que Aurora fez. Renata reforça que os dois precisam conversar, pois quer que ele entenda o que ela está passando, e o infeliz jura que a namorada é sua prioridade absoluta, e assim que for possível, vai para a capital. Tirando o anel de compromisso do dedo, Renata pensa com ela mesma: eu não quero te magoar, Augusto, mas eu continuo amando o Jerônimo e isso independe dos planos dele ou dos seus. Na Bonita, Carlos e Matilde discutem novamente por causa da tal maldição que a moça acha que carrega consigo. O rapaz tenta convencer a noiva que a culpa não é dela pelo padre ter pegado influenza e não poder estar presente na igreja para suas obrigações. Lázaro aparece de surpresa, acompanhado por Ezequiel, e diz que os dois precisam falar urgentemente com o agrônomo. Os três rapazes, então, vão para o escritório de Jerônimo, deixando Matilde sozinha na sala. Na capital, Adriana conta a Matias que está tentando falar com César, mas o rapaz não atende e acha que ele continua doente. O rapaz lembra que os dois devem partir em 2 dias para a convenção de exportadores e gostaria que ela falasse com o moço, antes disso, para que os dois possam viajar, se sentindo finalmente livres. Adriana promete que vai procurar César, mas Matias tem mais um pedido a fazer. Ele quer que na volta da viagem, os dois oficializem o namoro, perante a família. Feliz da vida, a moça diz que quer aproveitar a viagem para que os dois possam conversar e estarem juntos em todos os aspectos. No interior, Lázaro vai acordar Aurora de madrugada e pede que a moça não acenda a luz. Ele diz que os dois precisam sair dali imediatamente e vai precisar do relógio dela. A moça não entende nada, mas o capataz pede que ela arrume suas coisas, sem fazer barulho, e avisa que está esperando por ela lá fora, dizendo que depois vai explicar tudo. Enquanto isso, Roberta está feliz da vida com a companhia do pai e de Regina, quando Renata chega para visitar a irmã. Gonçalo conta à filha que a doentinha vai ficar na casa de Regina. Mesmo surpresa com a notícia, Renata diz que a ideia é perfeita, mas Gonçalo nota que a filha ficou estranha. A moça explica que achou que ela mesma iria cuidar da irmã, e Regina, se metendo na conversa, diz que ficaria muito feliz em receber as 2 irmãs na sua casa. Roberta pede que Renata aceite o convite, pois vai se sentir mais confortável com a presença da irmã. Regina diz que a família precisa estar unida mais do que nunca, e Roberta resolve choramingar, comentando que precisa muito da irmã. Desconfiada, Renata analisa o ambiente antes de dar sua resposta, principalmente quando Roberta diz que sabe que a confiança é difícil de ser recuperada, mas está pedindo que a moça lhe dê uma oportunidade. Mesmo com a pulga atrás da orelha, Renata resolve aceitar o convite. Enquanto isso, no interior, Lázaro consegue colocar Aurora na caminhonete e sai correndo, mas Herminia vê tudo. No dia seguinte, Matilde procura pelo irmão e Hermínia manda a moça procurar por Lázaro em seu quarto. A garota conta que já esteve lá e até percebeu que a cama dele está arrumada. Carina chega e escuta Hermínia dizendo que viu Lázaro sair naquela madrugada, acompanhado por Aurora. A bordadeira quer saber onde seu noivo fez, e a empregada diz não fazer a menor ideia. Mas, se Matilde não o encontrou, é porque o capataz não voltou para a fazenda, para dormir. Carina surta e sai correndo, dizendo que seu noivo não pode fazer isso com ela. Matilde volta e dá uma bronca na colega, pois ela falou demais. Na Cruz do Amor, Ezequiel vai ver Augusto e entrega a ele o relógio de Aurora, dizendo que aquela é a prova de que cumpriu suas ordens. O capataz explica que tinha de fazer o que o patrão mandou na noite anterior, ou não seria mais possível, pois descobriu que a moça iria voltar para a capital no último voo da noite, e então ele aproveitou a oportunidade. Augusto quer saber como o capataz fez o serviço e Ezequiel diz: eu fui procurá-la, mas fingi que nos encontramos por acaso. Perguntei aonde ela ia, e Aurora me disse que ia para o aeroporto. Ofereci carona e ela aceitou. O fazendeiro, não satisfeito, quer detalhes e pergunta o que o rapaz fez depois disso. Ele explica que levou a moça para a estrada, e quando chegaram no penhasco, fingiu que a caminhonete estava estragada. Daí, ele pediu para ela ajudar a iluminar o motor, bateu na cabeça da garota e a jogou do penhasco, junto com sua mala, contando que a moça se perdeu no mar. Mas, na verdade, na cabeça do capataz, outra história está acontecendo. Ele lembra que Lázaro chegou com Aurora ao cais do porto da cidade e fez com que ela atirasse sua própria mala no mar. Augusto pega um maço de notas de dinheiro e diz ao capataz que ele é o único em quem pode confiar.
Por isso, gostaria de dar-lhe aquele bônus por sua lealdade. Nervoso, o capataz diz que aquilo não é necessário, e só fez o que fez para provar que o patrão pode confiar nele. Mas Augusto insiste, mandando o rapaz pegar o dinheiro, pois não gosta de ficar devendo nada a ninguém. No barco, Lázaro se despede de Aurora, que diz ao rapaz que, mais uma vez, ele salvou a sua vida e jamais vai ter como agradecer por isso. O rapaz diz que ela deve ser agradecida a Ezequiel, que arriscou sua vida e seu emprego, para avisar a tempo o que o patrão tinha mandado ele fazer. A mocinha então pergunta se tem algo que ela pudesse fazer pelo amigo e ele diz: se cuida muito e se esconda onde seu Augusto não possa encontrar você, porque senão quem vai sofrer as consequências de tudo é o Ezequiel. Mas antes que o barco parta, Aurora resolve dar o maior beijo na boca do rapaz, deixando o moço totalmente sem jeito. Nesse meio tempo, Carlos liga para Jerônimo e conta que foi Aurora quem sabotou o vinho de Augusto. O agrônomo ainda conta que ligou para o amigo especialmente para dizer que o fazendeiro mandou Ezequiel eliminar a moça. Jerônimo fica surpreso, e Carlos explica que abrigaram a moça na Bonita, mas Lázaro já a levou para fora da cidade, e ela não corre mais perigo. Linhares, então, avisa ao amigo que precisa desligar, pois Regina e Gonçalo estão esperando por ele. É que chegou o dia de saber o resultado do teste de DNA. No povoado, Marina, que já está de volta, diz ao tio que ele está mesmo com influenza e vai ter que ficar de repouso por cerca de 2 semanas. A médica manda o tio usar máscara para evitar contágio e terão que mandar outro padre para a igreja, pois ele não poderá rezar missa. Marina, triste, avisa que vai ficar na cidade para cuidar dele. O sacerdote, então, quer saber se a tristeza da moça tem a ver com Jerônimo, e ela conta que os dois terminaram, mas pede ao tio para falar depois sobre o assunto. Nesse meio tempo, na frente do hospital, Josefina, disfarçada, procura pela mesma enfermeira que a deixou entrar na UTI para ver Roberta. A moça chega para trabalhar, e a bandida pede que Raquel a ajude novamente, pois precisa que a enfermeira entregue uma carta para sua filha. A moça diz que não pode ajudar, pois todo mundo está dizendo que ela é uma assassina. Josefina choraminga, faz drama, diz que está sendo caluniada, até que a megera mostra um maço de notas novinhas para a enfermeira, que na mesma hora pega tudo e coloca na bolsa. No quarto da irmã, Renata avisa a Roberta que vai pegar um café na máquina do corredor. Raquel chega e, assim que fica sozinha com a paciente, conta que Josefina esteve no hospital e pediu que entregasse a ela aquela carta. Roberta diz que não quer nada que venha de sua mãe e manda a enfermeira levar o envelope embora. Porém, a moça explica que não pode fazer isso e deixa a carta no colo de Roberta. Curiosa, a moça resolve ler o que a mãe escreveu, e na carta, Josefina diz: Roberta, eu não sei o que disseram sobre mim, mas você não pode me julgar sem ter falado comigo antes. Você não sabe como estou sofrendo com seu desprezo. Eu posso suportar qualquer coisa, menos que você me dê as costas. Estamos juntas nisso e é assim que devemos permanecer. Por isso, não se atreva a me trair, porque você sabe muito bem que se fizer isso, você pode perder tudo o que tem. Renata volta ao quarto e pega Roberta com a carta na mão. E no centro, César está na cozinha, quando Adriana aparece e diz que os dois precisam conversar. A moça pergunta se o rapaz está melhor da enxaqueca, mas César não se lembra de nada, nem sequer que a garota esteve em sua casa, quando preparou um lanche para ela. Adriana resolve convidar o rapaz para tomar um café, pois tem algo importante para dizer a ele, mas o rapaz avisa que não pode, pois está trabalhando. Ele pede para remarcarem o encontro para aquela noite, na casa da garota. Ela topa, mas pede para o rapaz não deixar de ir, pois vai viajar a trabalho e precisa falar com ele antes disso. No hospital, rasgando a carta de Josefina, Roberta conta a Renata que aquele envelope foi enviado por sua mãe e ela não quer mais saber da progenitora. Renata quer saber o que dizia a carta. Roberta diz que tinham muitas mentiras e que ela pedia perdão pelo mal que fez, mas não acreditou. A moça ainda diz que renega a mãe, pois não quer ser a filha de uma assassina. Renata, então, com toda a calma, diz que entende o que a irmã está sentindo e também compartilha a sua raiva, explicando que ser filha de uma assassina, para ela, significa não poder estar com o amor de sua vida. Roberta, então, resolve comentar: O que vamos fazer, minha irmã? Você terá que se afastar de Jerônimo e procurar outra pessoa a qual a minha mãe não tenha tirado a vida do irmão. Marina vai à Bonita e conta a Carlos e Matilde que seu tio está com influenza e o padre vai ter que ficar de repouso uns 15 dias. A médica conta que o sacerdote também não poderá realizar o casamento e disse que os noivos podem procurar outro sacerdote para realizar o casamento. No entanto, o casal decide esperar o padre ficar bom para se casar.
pois 15 dias não vão fazer tanta diferença assim. De repente, Marina se dá conta que se perdeu no calendário e já estão em meados do mês, mas ela nem se ligou. Carlos quer saber por que a médica ficou estranha de repente, mas ela dá uma desculpa esfarrapada, enquanto lembra que sua regra está atrasada. No hospital, Roberta diz que agora está agradecida por ter ficado estéril, pois assim, pelo menos, não vai transmitir para ninguém a psicopatia de Josefina. Mas não deixa de destilar seu veneno e diz à irmã que ela não deveria reatar com Jerônimo, pois seria complicado ter um filho tão maluco quanto Josefina. Renata diz que maldade não é uma coisa que se herda, mas a infeliz continua falando e diz: mas algumas falhas genéticas sim. O problema que você tem com o Jerônimo não é apenas esse, e sim que a assassina do Rafael é nada menos que a nossa mãe. A moça continua insistindo para que a irmã esqueça o ex-marido, e bate na mesma tecla, dizendo que o cara nunca vai aceitar ficar com a filha da assassina de seu irmão. Do lado de fora do hospital, Raquel entrega a Josefina a carta rasgada por Roberta, mas avisa a bandida que não sabe se a moça chegou a ler. A enfermeira avisa que Roberta está de alta e deve ir para casa em algumas horas. Nesse meio tempo, Roberta pede a Renata que pegue sua alta, para quando Gonçalo chegar as duas já estejam prontas. Renata não quer deixar a irmã sozinha, mas a moça insiste e Renata resolve fazer a vontade da irmã. Assim que fica sozinha, Roberta passa a mão no celular da irmã e liga para Augusto. O fazendeiro acha que é a noiva, mas a moça se identifica e explica que está ligando daquele telefone porque não sabe onde ficou o seu. Augusto conta que falou com Adriana e o celular dela está na casa de Constanza, mas justificou suas ligações dizendo que estava tentando falar com Renata, mas como ela não atendia, resolveu ligar para a cunhadinha. A garota avisa ao comparsa e amante que ele precisa ir para a capital imediatamente, pois Renata está muito mal em função da história sobre Josefina e disse que isso a afasta de Jerônimo e da possibilidade de ter filhos com ele. O fazendeiro quer saber se Renata está pensando em voltar para o ex-marido. Roberta diz que não sabe, mas quase pode garantir que a irmã continua amando Linhares. Ela diz que tentou jogar areia na parada, para evitar que a irmã reate o casamento, mas não consegue fazer tudo sozinha. Cínico, Augusto comenta com a amante que agora ele entende a tal crise existencial sobre a qual Renata comentou, mas Roberta insiste para que o amante vá para a capital o mais rápido possível. Roberta diz ainda que a irmã vai receber, em breve, uma notícia que vai deixá-la muito mal e ele precisa estar ao lado de Renata neste momento. Augusto fica furioso e pede que a amante conte a ele, de uma vez, do que se trata a tal notícia. Porém, a moça ri e diz que conta quando ele estiver na capital. O fazendeiro se convence e diz que vai pegar o primeiro voo e vai separar Renata de Jerônimo de qualquer forma. Antes de desligar, o sujeito manda a moça apagar aquela ligação. Roberta fica indignada e pergunta ao comparsa com quem ele pensa que está falando, enquanto um neon passa em sua testa dizendo: "Eu sou a filha de Josefina, idiota!" No interior, Carina pede para ficar morando na casa de Alzira e conta que Hermínia viu Lázaro saindo com Aurora na noite passada e que o moço não dormiu em casa. As duas lamentam as infidelidades e comentam que isso tanto pode acontecer com os homens ou com as mulheres. Carina toma uma decisão e avisa que vai procurar por Padre Severino, pois acha que ele já sabia o segredo de Lázaro e quis protegê-la, mas precisa saber a verdade. Lázaro aparece em casa e Matilde briga com o irmão, chamando o cara de descarado. A moça conta que sabe que ele saiu escondido de noite com Aurora e ainda por cima não dormiu em casa. Furiosa, ela diz que espera que o rapaz não esteja fazendo com Carina o que ela está pensando. Carlos quer saber de onde Matilde tirou toda aquela história, e ela conta que Hermínia viu quando os dois saíram. Ela diz ainda que espera que o noivo não esteja acobertando as patifarias do cunhado. Lázaro, cansado de brigas e intrigas, diz à irmã que ela está lhe faltando com o respeito, pois não fez nada que tenha do que se envergonhar ou se arrepender. A moça enfrenta o capataz e quer saber por que ele saiu sem avisar a ninguém. Carlos resolve dizer à noiva que eles vão contar a verdade, mas ela não pode dizer nada a ninguém. Nesse meio tempo, Ezequiel termina de plantar o sarmento que supostamente roubou da Bonita, sob a supervisão de Augusto. Assim que o rapaz termina, o patrão abraça o capataz e pergunta a ele se, por acaso, não ouviu nada sobre o acidente de Aurora. O moço diz que não, e acha que ninguém vai encontrar o corpo da garota. O fazendeiro avisa que está indo para a capital naquele mesmo dia, pois precisa cuidar de seu futuro, que é Renata, e manda Ezequiel cuidar muito bem do sarmento, pois assim que a muda pegar, eles vão poder destruir os vinhedos de Linhares. Carina vai ver o padre,
mas quando percebe que o sacerdote realmente está doente, avisa que volta outro dia, pois agora está morando com Alzira, e aí fica mais fácil ir até a igreja. O religioso quer saber o porquê da mudança, e a moça explica que é por causa de Lázaro, que está com outra mulher, afirmando que o padre já sabia, e foi por isso que ele a aconselhou a adiar o casamento. O pároco diz que não tem nada a ver, e Lázaro é o homem mais fiel que ele conhece, e Karina mete pressão, querendo saber então qual o verdadeiro motivo. Na clínica onde Álvaro está escondido, Isaac diz ao paciente que ele já vai ter alta. E na bonita, Carlos conta a Matilde a verdade sobre a fuga de Aurora. Matilde, então, diz ao noivo que precisa contar alguma coisa para Karina, pois não pode deixar que a amiga continue pensando que Lázaro a traiu. E Carlos concorda, mas pede para a moça ter cuidado com o que vai dizer. Carlos atende uma ligação de Isaac, que está procurando por Jerônimo. Antes de continuar a conversa, ele pede a Matilde para sair do escritório. O agrônomo se apresenta e diz que seu amigo não está, mas ele está ciente da situação e o médico pode falar com ele mesmo. O médico então diz que Neves estará pronto para ser transferido em 2 dias e pede que o agrônomo avise a Linhares, pois ele já sabe qual é o próximo passo. Na capital, Regina chega ao laboratório para pegar o resultado do teste de DNA. Ela abre o envelope e começa a agradecer aos céus por ter finalmente encontrado sua filha. Jerônimo e Gonçalo estão curiosos para saber quem é a filha da fisioterapeuta, e a mulher revela que sua filha é Roberta. Apesar da alegria de Regina em ter encontrado sua filha, Gonçalo e Jerônimo não conseguem disfarçar a cara de decepção ao saber do resultado do exame de DNA. A mulher, que não para de chorar, diz estar agradecida por aquele milagre e que logo a moça vai estar ao seu lado. Emocionado, Gonçalo diz à namorada que finalmente seu calvário acabou, e a fisioterapeuta conta que tem guardado por todos esses anos o amor que sente pela filha. Preocupada, Regina diz que espera que Roberta a aceite como mãe, e Gonçalo é enfático em dizer que tem certeza que a moça não só vai aceitá-la, como também vai amá-la como sua mãe. No interior, Padre Severino desconversa, dizendo que está se sentindo muito mal, e acha melhor conversar com Karina em um outro dia. A moça diz que vai deixar o sacerdote descansar, mas é melhor ele não esquecer que os dois têm uma conversa pendente. Na cafeteria, Jerônimo comenta com Regina que podia apostar que Renata era a verdadeira filha da fisioterapeuta, mas não sabia sobre o problema no coração e quer saber se a ex-esposa também sofre da doença. Gonçalo diz que só Roberta tem aquela doença cardíaca e que Renata jamais teve qualquer coisa semelhante. Jerônimo insiste na sua teoria, mas Regina, feliz da vida, diz ao amigo que sua filha é Roberta. O empresário, por sua vez, se enche de esperança e acha que a influência de Regina na vida de Roberta pode proporcionar à moça uma mudança de caráter verdadeira. Jerônimo, que não está acreditando em nada, pois sabe do que Josefina é capaz, concorda com tudo, mas pergunta mais uma vez sobre Josefina e Renata, dizendo que é muito estranha a forma como ela sempre maltratou a moça e deixou muito a desejar como mãe. Não adianta. Regina resolve colocar tudo no fiofó de Josefina e diz que aquela mulher é culpada por tudo, e coisa e tal. Jerônimo se preocupa com Renata. Regina acalma o amigo e diz que vai dar o mesmo amor às duas moças, prometendo não fazer diferença entre as duas. Gonçalo, por sua vez, insinua que vai tentar amar Roberta, só pelo fato dela ser filha de Regina, mas o lugar de Renata, em seu coração, não vai mudar nunca. Enquanto isso, Josefina comete mais um crime e ataca um sujeito que estava trabalhando, dando com a pá várias vezes no rapaz. Nesse meio tempo, os rapazes tentam convencer Regina a contar toda a verdade para as irmãs, mas a mulher lembra que Roberta tem um problema no coração e está se recuperando de um infarto. O empresário sugere que conversem antes com o cardiologista para saber a opinião dele sobre o assunto, e Jerônimo avisa que sabe que aquele vai ser um momento devastador para Renata e gostaria de estar ao lado dela. Enquanto Josefina troca de roupas com o sujeito que atacou, mudando seu disfarce, Gonçalo se dá conta que Regina tem um cordão com a letra R exatamente igual ao de suas filhas. A mulher não entende nada e pergunta se por acaso a Roberta ainda tem o cordão dela. Jerônimo se mete na conversa e diz que as duas moças têm um cordão com a letra R, mas nunca tinha visto a amiga usando aquilo. Regina explica que Roberto, seu falecido marido, desenhou o colar e deu de presente, um para ela e outro para sua filha, quando a menina completou 1 aninho de vida. Gonçalo se lembra que, quando conheceu Josefina, ela também tinha um colar com a letra R, mas disse que tinha perdido o da outra filha e insistiu para que ele mandasse fazer outro igual, para que as suas 2 filhas tivessem o mesmo cordão. Regina acha a história muito estranha.
O empresário comenta que a vida dá sinais, mas às vezes os seres humanos não querem ou não conseguem entender o que significam. Jerônimo, por sua vez, diz que aqueles colares, para ele, lembram muita tristeza e dor, pois causaram muita confusão. Gonçalo, então, sugere que Josefina, talvez, quisesse tanto que as filhas usassem o colar, justamente para gerar aquela confusão. Mas ele e Jerônimo começam a ficar desconfiados de que tem alguma coisa errada ali. Renata e Roberta chegam à casa de Regina, acompanhadas do pai. Renata diz que a casa da fisioterapeuta é muito acolhedora, mas acaba dando uma bola fora quando pergunta, vendo a foto de Carla, onde a mulher se meteu, já que nunca mais a viu. Sem graça, Regina conta que sua mãe faleceu há algumas semanas e Renata não sabe onde vai se enfiar. A mulher diz que está tudo bem e Carla ficaria muito feliz em ver as duas moças ali, pois seria um dia especial, assim como está sendo para ela. Roberta quer saber por que Gonçalo pede à filha que tenha um pouco mais de paciência, pois ela já vai saber de tudo. Josefina consegue entrar disfarçada com as roupas do jardineiro na mansão dos Monterrubio e vai direto ao segundo andar. Na casa de Regina, as moças estão impacientes e querem saber o que está acontecendo. Gonçalo, então, pergunta se as filhas conhecem a história de Regina, e Renata lembra que a mulher teve a filha sequestrada há 24 anos, e durante todo esse tempo, procurou pela garota e coisa e tal. Roberta diz que não está sabendo de nada, e Regina, então, decide contar. Mas antes que ela comece sua história, Gonçalo a interrompe, e ele mesmo começa a contar tudo o que aconteceu. Regina toma a palavra e diz que nunca teve certeza de quem era a pessoa que tinha roubado sua filha até pouco tempo atrás, quando essa mulher reapareceu. Roberta interrompe com outra pergunta, mas Renata pede que Regina continue. Relembrando o passado, a fisioterapeuta revela: quando eu me casei com meu marido e eu fiquei grávida, não suspeitava que uma antiga namorada dele estava grávida ao mesmo tempo que eu. Sem planejar, pelo menos da minha parte, a minha filha e a dela nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital. Eram duas meninas. Uma, a filha da esposa, e a outra, a filha da amante. Duas meias-irmãs, que a partir desse momento já não estariam em igualdade de condições. Essa mulher, a amante do meu marido, estava muito revoltada com isso, e por raiva, por vingança e por ódio, ela raptou minha filha, quando completava 1 ano. Regina se recompõe e continua o riscado, dizendo que desde aquele dia nunca mais teve notícias de sua filha, apesar de ter procurado durante todos esses anos. Chorando, a mulher ainda diz: hoje, depois de todos esses anos, descobri que foi a amante do meu marido quem roubou a minha filha. Renata fica curiosa e quer saber como Regina encontrou a tal mulher e também se a fulana está com a filha da fisioterapeuta. Olhando para Gonçalo, Regina revela que sua filha está com a tal bandida e foi criada por ela durante todos esses anos. A mulher conta ainda que a sequestradora criou sua filha e a filha dela como irmãs. Renata pergunta quem é a mulher e onde ela está. Regina, respirando fundo, diz que não sabe onde está aquela infeliz, mas sua filha está sentada naquela sala naquele momento e revela que a mulher que roubou sua filha foi Josefina Álvares. O clima fica pesadíssimo no recinto. Renata, apavorada, pergunta novamente se ouviu direito e quer saber se realmente foi sua mãe quem roubou a filha de Regina. Gonçalo confirma e diz que toda aquela história é verdadeira. Roberta finge que está passando mal. Gonçalo pede que a filha se acalme antes que eles continuem. Regina pergunta se as moças preferem que ela pare a história por ali, explicando que falaram com o médico antes. Mas, se Roberta acha que não vai dar, tá de boa. A moça, dizendo que está bem, afirma que ela e sua irmã têm o direito de saber a verdade. Renata repassa tudo novamente e conclui que uma das duas é filha de Josefina, porém as duas são filhas de Roberto. Dan! Roberta vai direto ao ponto e quer saber qual das duas é filha da assassina. Regina conta que o verdadeiro nome de sua filha é Regina, como ela, mas isso naquele momento não é importante. Renata quer saber por que Regina acha que Josefina roubou a filha dela por vingança, e a mulher diz que esse é um dos motivos que encontrou, e o outro é o dinheiro. Roberta explode e diz que não está entendendo nada, perguntando de que dinheiro eles estão falando. Gonçalo então explica que o falecido marido de Regina deixou um testamento com uma herança que vale uma fortuna, mas apenas a filha, ao completar 25 anos, poderia receber. Ele diz ainda que Josefina descobriu que Roberto não incluiu a filha dela no testamento e não suportou. O empresário explica que a mulher roubou a filha de Regina para poder chantageá-la a cobrar esse dinheiro, na ocasião exata. Renata não consegue acreditar no que está ouvindo.
Roberta conclui que para Josefina, ela e sua irmã são apenas uma mercadoria. Mas Renata não resiste e quer confirmar mais uma mentira da mãe, que sempre disse que Roberto tinha abandonado ela e as filhas. Regina, então, larga outra bomba e conta que seu marido morreu no mesmo dia em que Josefina roubou sua filha. A moça quer saber como isso aconteceu e a fisioterapeuta diz: enquanto discutia com a Josie, ele sofreu um acidente. Um acidente que ela provocou ao empurrá-lo contra uma vitrine de vidro. Gente, imagina o peso que tá naquele lugar agora. Em seu apartamento, Jerônimo não consegue parar de se preocupar com Renata e diz a si mesmo que gostaria de estar ao lado da moça para poder abraçá-la quando ela souber de toda a verdade. O rapaz passa a mão no celular e manda uma mensagem para Renata, dizendo que sabe o que ela está passando e que está com ela para o que der e vier, declarando todo o seu amor pela ex. Na casa de Regina, Renata quer saber como eles sabem que foi sua mãe quem empurrou Roberto e Regina, conta que foi a própria Josefina quem confessou no dia em que apareceu para pedir o resgate. Contando que Roberto morreu em seus braços, Regina ainda conta que Josefina deixou para se manifestar agora, depois de tantos anos, porque a herança poderá ser recebida no próximo aniversário das moças. A fisioterapeuta também diz que Josefina pediu dinheiro em troca de sua confissão, e como não tinha o valor que a peçonhenta exigiu, Jerônimo deu uma mãozinha e conseguiu disponibilizar o valor. Renata se dá conta de que Jerônimo sabia de tudo. Regina conta que o rapaz está muito preocupado com ela. Roberta resolve abrir a boca e diz: como não estaria? Se a Renata afinal for sua filha, o Jerônimo não terá mais que carregar o peso de ter uma esposa ou uma ex-esposa que é filha da assassina do irmão dele. Renata muda de assunto e quer saber como Roberto era. A fisioterapeuta conta que seu falecido marido era um bom homem, mas se equivocou ao se envolver com Josie. Porém, tem certeza que tudo o que ele gostaria de ter feito era amar as duas filhas e protegê-las. A moça, então, pegando na mão da irmã, quer saber se Regina já sabe qual das duas é sua filha. Finalmente, a mulher revela que já sabe, pois mandou fazer um teste de DNA sem que as moças soubessem, contando que Josefina deu as escovas de dentes das filhas. Renata se lembra do dia em que achou que tinha perdido sua escova e conclui que a mãe teve que invadir a casa de Constanza para pegar o objeto. Gonçalo confirma e conta que ela pegou a escova de cabelo de Roberta da bolsa da moça, quando ela desmaiou. A fisioterapeuta, então, entrega o resultado do exame para as irmãs e Renata descobre que é filha de Josefina, contando para a irmã que a filha de Regina é ela. No quarto de Roberta, Josefina, disfarçada, espera pela filha, que não aparece. Eulália aparece para trocar a roupa de cama e a mulher é obrigada a se esconder no banheiro, mas resolve assustar a empregada e sai gritando para a moça, querendo saber onde está sua filha. A empregada diz que não sabe onde a moça está e só foi fazer uma mala para a garota, que deve entregar ao motorista, porém não sabe para onde ele vai levar. Josefina agarra o pescoço de Eulália e manda ela descobrir o endereço de qualquer jeito, ameaçando matar a mãe da funcionária. Na casa de Regina, Roberta faz seu showzinho e diz que tudo aquilo é demais para ela, enquanto Renata não se conforma com a verdade que descobriu. A falsa vai consolar a irmã e diz que as duas sempre vão ser irmãs e nada vai mudar entre elas. Regina vai falar com a moça e diz que gostaria de ficar perto dela naquele momento e para sempre, como se fosse sua mãe. A moça começa a chorar e diz que seu mundo está desabando. Roberta é ainda mais dramática e diz que sente que uma parte dela está morrendo. Papo vai, papo vem, e Gonçalo encerra a parada, dizendo que logo vai se casar com Regina e vão formar um novo lar, composto por eles 4 e Matias. Na mansão, Josefina vigia a empregada, enquanto pensa que precisa manter o contato com Roberta, pois só assim poderão continuar com seus planos. Assim que o motorista sai, Eulália, assustada, diz à peçonhenta que a mala que preparou para Roberta será levada para a casa da noiva de Gonçalo. Josefina fica possuída pelo demo e não se conforma que sua filha esteja na casa de sua rival. Eulália pede que a mulher não faça nada com sua mãezinha e começa a choramingar. Mas Josefina manda a moça calar a boca e mete um soco na cara dela, deixando Eulália estatelada no chão, inconsciente. Do outro lado da cidade, Roberta pede para ir se deitar, alegando que está muito cansada, mas antes de ir para o quarto, diz à irmã que entre as duas nunca existirá qualquer diferença. Falsa pra cacete essa Roberta, credo. Assim que fica sozinha com o pai, Renata desmorona e diz a Gonçalo que não entende como Josefina a odeia tanto e sempre fez mal a ela durante toda a vida, mesmo sabendo que era sua própria filha. O empresário tenta consolar a filha e diz a ela que, apesar de Josefina,
Eles estão formando uma nova família e ela é a princesinha dele como sempre foi e sempre será. Entre lágrimas, a moça acaba confessando ao pai que teria adorado ser a filha de Regina. Nesse meio tempo, Adriana e Matias pesquisam na internet o que podem fazer durante sua viagem ao litoral. No meio do planejamento para a lua de mel antecipada, Matias resolve perguntar se a namorada conseguiu falar com César. A moça conta que não, pois ele estava com uns compromissos de trabalho e acabou não conseguindo falar com ele. Adriana promete ao namorado que a conversa não vai passar daquela noite, pois César ficou de aparecer na sua casa. Matias comenta que o rapaz pode estar fugindo de Adriana, por estar pressentindo que ela vai dar o fora nele, e a moça se preocupa. Enquanto isso, César tem outra crise de enxaqueca, durante uma de suas entregas de frutas e verduras. Nesse meio tempo, Henrique vai interrogar o diretor do hospital, sobre a ligação feita por Branca, do telefone da sala dele. O médico nega tudo e diz que vai investigar o que aconteceu. Porém, o investigador avisa que é melhor ele manter a mulher bem vigiada e avisá-la se acontecer alguma coisa com a bandida. Constanza está cada vez melhor e Honório está feliz da vida com a rápida recuperação da esposa. Ele acompanha cada uma das sessões e cada um dos exercícios na reabilitação. Do outro lado da cidade, Branca é levada até a sala do diretor e fala do acordo dos dois. Porém, o cara avisa que estão com problemas, pois a polícia esteve ali por causa de uma das ligações que ela fez de sua sala. O sujeito diz que não vai colocar sua carreira em risco por causa de uma maluca como ela e avisa que o que havia entre eles se acabou. A doida tem uma crise e começa a chamar por Honório, até que os enfermeiros chegam e conseguem livrar o diretor do hospício das garras da doente mental. Karina aparece na Bonita e avisa Matilde e Manuela que só está ali para pegar suas coisas, pois vai morar na casa de Alzira. Matilde diz à amiga que jura por Deus que Lázaro não é um homem infiel. Manuela diz que o rapaz saiu e só volta mais tarde. A bordadeira, então, avisa que vai levar suas coisas para a casa de Alzira e volta mais tarde para falar com o rapaz. Nesse meio tempo, Renata, que está inconsolável, recebe a mensagem de Jerônimo e responde marcando um encontro com o ex no bar de sempre e dizendo que precisa muito dele naquele momento.